Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz tempo que eu não gravo vídeo, hein? Pra quem não me conhece, eu sou a Marisa, eu tenho 16 anos, mas vou fazer 17 daqui uns 10 dias eu vou fazer 17, 11, né? E hoje eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre algumas coisas que eu queria falar, né? Porque eu estou ansiosa pra gravar vídeo, porque faz muito tempo que eu não faço vídeo, né? Então eu resolvi falar sobre algumas coisas aqui com vocês e refletir, mudar um pouco o tema do canal, né? Que o canal passa de ser pra uma menina que era uma criança, agora já é adolescente. Então eu mudei, né? Eu mudei muita coisa. Então eu vou falar um pouco pra vocês sobre o que eu estou me introduzindo na minha vida agora, né? Então eu vou falar um pouco pra vocês sobre um assunto que eu trabalho muito que é o pecado, né? Hoje eu vou falar sobre o pecado pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Que seja um assunto que vocês aprendam bastante coisa e que seja frutuoso esse assunto, né? Então, vamos? Às vezes é muito difícil, né? De nós podemos identificar o pecado, possivelmente de combater esse pecado, né? Porque é aquela coisa que nos dá um prazer momentâneo. Como um exemplo, tá? O pecado é muito enganoso. Por exemplo, eu tenho uma maçã e eu vejo essa maçã que ela é muito linda. A aparência dela é algo que me dá uma ânsia por eu querer aquilo. Porque aquilo me parece ser prazeroso. E aquilo me dá uma vontade imensa. Porque eu sei que se eu comer daquele fruto, aquele fruto vai me trazer muito prazer. Vai ser uma delícia. Porém, quando eu provo dessa maçã, a maçã está machucada. E aí eu, acabo me arrependendo de realmente ter pegado essa maçã e ter pensado um monte de coisa, uma expectativa lá em cima que não era o que realmente é. E por que eu estou dizendo isso? Porque realmente é assim que é o pecado, né? O pecado age assim pra gente. Ele vem de uma aparência de algo bom, de algo prazeroso, de algo que vai nos trazer coisas muito boas, mas que na verdade dentro dele só traz coisas maléficas, né? Coisas que vão nos trazer muitos arrependimentos e muita angústia. Muitas pessoas não sabem o que é liberdade, né? Não sabem identificar o que é liberdade de verdade, né? Porque acham que liberdade é fazer o que bem entender na hora que quiser. Porém, a liberdade consiste em ser feliz. E acontece que a nossa única felicidade deste mundo é em Deus. Se você quiser, de qualquer jeito falar que a minha liberdade é eu, do meu jeito, dono de mim mesmo, fazendo o que eu quiser, gente, me desculpa, mas essa não é a liberdade que definitivamente é a verdade, né? A liberdade de verdade, a verdade original, é que a liberdade que consiste em estar unida a Deus. Se eu não estou unida a Deus, eu não tenho a liberdade. Porque pensa, eu tenho algo bom e algo ruim. Porque eu escolho o ruim, eu tenho liberdade? Não. A liberdade consiste em eu ter o ruim e o bom, e eu escolher o bom, porque é o bom que é a liberdade. A gente se sente bem, a liberdade é quando a gente se sente bem. Por que eu vou estar num lugar ruim, se eu me sinto mal, e eu vou me sentir livre ali? Não faz nenhum sentido. Então a liberdade consiste em fazer aquilo que é o bem. E conforme eu falei isso, se a liberdade consiste em fazer o bem, a liberdade consiste em ser de Deus, certo? Então, se a gente não é de Deus, se a gente tá em pecado, se a gente tá sempre fazendo umas coisas ruins, sempre coisa ruim, sempre coisa atrás da outra, a gente tá na liberdade. Qual a liberdade? A escravidão. A escravidão, porque é escrava do pecado, né? A gente é uma palavra bastante dita, bastante gente, né? Porque é que define bastante, né? Porque a gente não sabe distinguir a escravidão, sabe? A escravidão pelo pecado é aquela que nos aprisiona, sabe? Que nos coloca numa caixinha e fica fazendo assim, esmagando a gente até a gente não aguentar mais. Então o pecado é assim na nossa vida e sempre vai ser. Só se a gente combater, claro, aí fica muito mais fácil, né? Tem muitas dúvidas sobre de onde surgiu o pecado, né? Porque, claro, surgiu lá, o pecado original na Terra surgiu pelo Adão e Eva, né? Que aconteceu tudo o que já devem saber, provavelmente deve conhecer a história. Deus foi lá e colocou Adão e Eva no jardim do Éden, falou pra eles que eles estariam em um lugar muito bom, porém tinha uma árvore que eles não poderiam comer, um fruto. Que todas as árvores tinham fruto, porém aquele fruto lá não poderia comer, que é a tal da maçã. Porém, Eva vai lá e é seduzida pela serpente e come a maçã. Esse é o primeiro passo do mal.
O passo do mal é a sedução. Vem o diálogo, porque começa um diálogo, né, entre o mal, entre a tentação e eu. Começa um diálogo onde o que aconteceu com Eva? Ela permitiu esse diálogo, ela iniciou esse diálogo. A partir do momento que a serpente foi lá e falou: Eva, esse fruto é... Por que Deus não deixou você comer esse fruto? Tá criando um diálogo, tá criando uma dúvida na cabeça dela, tipo, mas por que mesmo? Por que será que Deus não deixou, sabe? E uma pergunta meio óbvia, mas que fica na nossa cabeça matutando. Aí veio esperta. Aí a serpente vai lá e fala: não, mas ele estava errado, não é isso. A verdade é essa, que se você comer, você será dono de si, você terá tudo, você será um Deus. Aí, se você abre espaço para essa fala do mal, você cai muito mais facilmente, né? Porque a partir do momento que você dialoga, que você deixa se seduzir, deixa se ouvir, ouve o que tem pro mal dizer pra ti, tu acaba que caindo numa furada. Aí, né, o que acontece é que a gente comete o tal do pecado, né? E quando a gente percebe que a gente cometeu o tal do pecado, a gente se sente culpado, né? Porque, poxa, me disseram que não era pra fazer isso. Alguém muito maior disse isso pra mim. E eu fui lá e fiz algo muito idiota, sabe? E podia não ter feito assim. Porém, eu fiz. Sabe? O que eu faço agora? Por isso a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande. Tem uma frase que um dia me disseram: uma gota no oceano é o nosso pecado diante da misericórdia de Deus. Então, essa gota diante de um oceano não vai ferir o amor de Deus por nós. Então, Deus sempre terá misericórdia por nós e sempre nos perdoará. E isso tá escrito, né? Em todos os lugares, na Bíblia, na vida, né? Deus perdoa a gente, né? Mas tem gente que não quer ser perdoada, né? Aí tem outro fato. Mas isso aí é uma questão mais pessoal de cada um, de não querer ser perdoado e tal. Antes de haver um pecado na terra, também aconteceu um pecado no céu, que foi entre Lúcifer que é um anjo, né? Caído. E Deus, né? Na verdade, essa luta, né, dessas duas, do bem e do mal, né, aconteceu por conta da inveja, da soberba, do orgulho, e tudo isso aconteceu por causa disso. Então, por isso que tudo origina através dessas três coisas, que facilitam muito na hora da gente pecar, né? A gente sempre pensa algo que nós precisamos, por exemplo, a soberba, a gente quer sempre estar acima de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser importante. Até Deus nós queremos estar acima dele. Então a gente acha que o quê? Que pra fazer algo que vai nos agradar acima do que agrada a Deus. Então a gente pensa em nós sermos agradáveis, agradarmos a nós mesmos e não agradar ao Deus, né? Nosso Deus. Então a gente esquece de nós, a partir do momento que a gente esquece de Deus, a gente esquece de nós. Porque esse dia eu tava escutando uma coisa muito assim, eu fiquei assim, meu Deus. É uma coisa tão simples de se falar, mas é que eu fiquei pensando, nossa, mas que incrível. Que era o seguinte, eu tava vendo o vídeo do padre Paulo Ricardo, né, e daí ele falava bem assim. Porque... O que ele falou? Eu tava falando do que mesmo? Ele tava falando de alguma coisa que fala de... Apesar de ser uma coisa simples, mas que me tocou muito. Que ele disse que nós não nos conhecemos de verdade, né? De fato, nós não nos conhecemos. Então, se nós não nos conhecemos de verdade, nós não podemos nos amar de verdade. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, faz todo sentido. Nunca tinha parado pra pensar nisso e faz muito sentido. Então, quem nos conhece de verdade? Só Deus. Então, quem nos ama de verdade mesmo, só Deus. Então, nós não nos amamos. Nós nos amamos só por aparência, só por
por uma coisa, autoestima, mas nós não nos amamos a essência de nós mesmos, a gente não nos amamos. Quem ama a gente de verdade é Deus, de verdade, muito amor, o maior amor de todo mundo na Terra junto. Vamos supor que é um amor muito grande, tão grande que ele criou um céu para nós, para eu, para você, para todo mundo. Então, isso é um amor muito grande, pelo amor de Deus, nossa. E pensar nisso nos faz capazes de querer sempre melhorar, sabe? Sempre querer estar na frente do pecado, não se combater por coisas simples. E a vida é assim, de caídas, recaídas e levantar de novo, e recaídas e levantar de novo, isso é toda hora. E a hora que a gente pensa, ai, mas eu só caio, eu não consigo levantar, meu Deus. Não, gente, pelo amor de Deus. A primeira coisa é não se vitimize, não fique falando que você fica caindo pra dizer que como eu sou aquilo, como eu sou aquilo. Gente, a gente já sabe a realidade, a gente já sabe que a gente tem que levantar, a gente já sabe que a gente tem que se confessar, a gente já sabe das coisas. Não adianta a gente ficar, que aquilo. Não adianta, isso é coisa que a nossa cabeça faz a gente fazer e assim por diante. Mas nós temos um Deus misericordioso que nos perdoa, então ele tá sempre aqui pra gente, a qualquer momento. Gente, olha o Dé! Oi, galera! Nossa, realmente, mudamos muito, né, gente? Olha só, eu não mudei nada. Cadê? Mudei sim. Vamos supor que eu mudei, né? Fala alguma coisa aí, Dé! Galera, pecado é ruim, não faça, olha aí. Fazer isso e vai fazendo, não querendo ou não. Não vai mal, os guri com pincha, não tem isso. É sobre isso. E tá tudo bem. E, gente, é isso, então. Queria falar só sobre isso, falar um pouco, papear um pouco, porque faz tempo que eu não faço isso no meu canal, e aí eu fiquei pensando, vou fazer um vídeo, né, e agora que eu consegui um áudio bom para o meu vídeo, então eu tô mais animada, né. Então acho que eu vou voltar a fazer vídeo, fazer talvez algumas conversas, mais conversas, né, porque apesar de que eu não sou boa, assim, criar um assunto em falar, apesar de que, né, muita gente tem e eu queria muito ter, mas eu sou boa só em... Essas coisas de igreja são melhores em falar, sabe? Mas porque é algo que eu gosto de falar, algo que eu amo, sabe? De paixão mesmo. Mas a partir do momento que eu falo, eu sinto que eu vou querer fazer mais do que eu falo, sabe? Então eu sinto bem de falar também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? É um vídeo até nem... Eu não expliquei grandes coisas sobre pecado. Eu só disse as coisas que vocês provavelmente devem saber. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser alguma ideia, alguma coisa que eu fale aqui no canal sobre alguma coisa que vocês acharem interessante, alguma coisa da vida, me falem aí que eu posso fazer, tá bom? Beijinho, gente. Muito obrigada por assistir. Tchau!